entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as nossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, poderia continuar lendo para acabar o capítulo todo, mas vamos parar por aqui por enquanto. Ele já começa no capítulo 6 falando: guardai-vos de fazer a vossa esmola. Né? É curioso que esmola, aqui no grego, elemousine, misericórdia. É a mesma palavra que está no versículo 2, no versículo 4, é a mesma palavra, apesar de que algumas versões, uma dessas palavras ele traduz justiça. Né? Acho que é quando guardava de fazer, ela está no primeiro versículo, que algumas traduções traduzem como justiça. Porque na realidade a palavra é compaixão, misericórdia. E dá a entender que, no sentido, é usado quando esmola, quando você está se relacionando a outra pessoa, quando você tem compaixão, tem misericórdia e acaba fazendo um ato de justiça. Inclusive, a Septuaginta, quando fez a tradução do hebraico para o grego, né, ela traduziu para essa palavra que é usado no grego como esmola, esse eleimosine, ele traduziu, por exemplo, Provérbios 21, 21. Vamos lá ver, Provérbios 21, 21. E diz o seguinte: todos acharam? Provérbios 21, 21, logo depois de Salmo. Diz assim: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Então, essa palavra, que é traduzida como justiça, e no hebraico é tzedaká, que a gente estava vendo ainda há pouco, né, que no hebraico tzedaká é obra, né, normalmente é traduzido como caridade, né, normalmente tzedaká, como a gente viu hoje, quando a gente estava vendo as doutrinas do judaísmo, tzedaká é justamente a questão da boa obra, fazer caridade, que o judeu, o ortodoxo, ele crê que a salvação ela vem não somente da fé, do arrependimento, mas também das boas obras. Né?
Aqui a techuvá, que é o arrependimento, a tefilá, obediência à lei, e a tzedaká, que é a prática das boas obras, né? Nesse sentido, dar esmola e por aí vai. Mas a verdadeira interpretação na visão hebraica do tzedaká, que é visto como boa obra, traduzido aqui como esmola no Novo Testamento, é justiça, é compaixão, é misericórdia. Né? Então você faz esses atos quando você está... Eu não gosto muito dessa palavra esmola, porque normalmente esmola você dá do que está sobrando. Né? Quando na realidade o dar esmola, que às vezes é uma palavra pesada, pejorativa, na realidade um ato de justiça, é um ato de compaixão, é um ato de misericórdia. Quando você está tentando nivelar aquela pessoa que está em necessidade em relação a você que tem de sobra. Você não está dando só porque está sobrando. A visão da justiça é você nivelar, é você dar, não é para poder trazer aquela pessoa para cima. Né? Então não para você se sentir melhor. Pelo contrário, é para você fazer aquela pessoa se sentir melhor. Né? Então, porque tem gente que dá esmola, só que aí Jesus fala para quando você der esmola, no versículo 2, ele fala para você não tocar trombeta. Não faças tocar trombeta diante de ti. Né? Mas ele fala no versículo 3, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, não é nem para você estar se vangloriando disso. Porque você não faz mais do que obrigação. Porque nós devemos estar praticando atos de justiça. Então não veja esmola, vou dar uma moedinha. Não, está errado. Se tudo que você tem é moedinha, tá certo. Quando Jesus viu aquela mulher dando a oferta, ela só deu 2 moedinhas. Mas ela foi elogiada por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Enquanto aqueles hipócritas davam grandes quantias, mas na realidade era só a sobra do que eles tinham. Né? Não. Nós devemos dar do nosso melhor. Quando a gente dá, quando a gente faz as refeições, aqui às quarta-feiras, para os necessitados, né, para aqueles que estão precisando, a gente não faz qualquer porcaria. A gente faz e a gente come com eles, inclusive, da mesma coisa. A gente dá do que a gente come. Né? A gente não faz do que está... não, sobrou aqui o que eu comi, eu vou dar. Não é isso, está errado. A gente faz comida fresca, boa, e a gente inclusive come com eles na hora. Essa é a visão. Atos de justiça. E o curioso é que quando Jesus fala, ele fala várias vezes aqui em relação aos hipócritas, que eles fazem com outras intenções. Qual é a intenção dele? Ser glorificados pelos homens. Primeiro por si mesmo, depois pelos outros. Só que aqui Jesus fala, ele repete várias vezes, já receberam o seu galardão. Né? Versículo 2, em relação à esmola. Versículo 5, em relação à oração. Tem outras passagens aqui também, no versículo 16, em relação ao jejum, já receberam o seu galardão. O curioso é a palavra galardão, no grego ela é mistos, que significa pagamento, salário, recompensa. Ou seja, é uma retribuição boa ou má. Então, pode ser coisas boas ou ruins. Então aqui, quando Jesus fala que eles, os hipócritas, já receberam seu galardão, é curioso que essa palavra de receberam, a palavra no grego, apeixo,
ela significa receberam completamente, ou seja, só por quê? Porque eles buscavam o elogio dos homens, buscavam a glória dos homens, buscam, não só buscavam, mas hoje a gente ainda vê assim. Então eles já receberam, através da glorificação dos homens, por completo a sua recompensa. Eles só buscavam o ser agradado pelo homem, eles recebem aqui nessa terra, então, todo o galardão. A recompensa deles é essa. E aí, quando ele chega aqui no versículo 6, ele já fala da gente, cristão. Primeiro ele está falando dos hipócritas, né? Aí quando ele chega aqui no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Curioso que essa palavra do recompensar é uma coisa tão bacana porque é uma palavra diferente que é usada no versículo 5. No versículo 5 eu falei que a palavra é apecho, de receber completamente. Aqui no versículo 6, ele te recompensará publicamente. A palavra é apodidome, que significa recompensar, mas no sentido de abrir mão de algo que me pertence. Deus vai nos recompensar publicamente. E como ele vai estar fazendo isso? Ele vai estar abrindo mão do que pertence a ele e está dando uma recompensa. Está dando um galardão, recompensando. E ele fala, não, pastor, mas Deus não abre mão de nada dele. Como não? Ele abre mão de tudo por nós. Ele entregou o seu próprio filho por nós, para nós sermos salvos. Ele entregou o próprio filho pelos nossos pecados. Aí ele continua falando sobre oração. Fala que os gentios usam de vãs repetições, que falam muito na oração. Só que aí ele fala assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Aí essa palavra necessário, a palavra necessário é creia, que vem de creos, dívida. Só que aí o dicionário falando o seguinte, essa palavra creia, quando vem também acompanhada de uma outra palavra que é eco, que ela vem antes disso, que é a mesma palavra, inclusive, que está lá dos judeus, quando eles falam que eles já receberam seu galardão, ele é ape-eco, que significa receber completamente. Então essa palavra eco, normalmente ela dá para outra palavra um sentido de absoluto, de uma coisa completa. Tá? Então, o que ele fala aqui? Da mesma forma que ele é usado lá no sentido de receber completamente, aqui no versículo 8, ele sabe que vos é necessário, creia, dívida, ou seja, é como se fosse uma dívida completa, absoluta. Aí o dicionário ele fala que essa palavra, quando é usada em conjunto com esse eco, ela significa, ela está dando a ideia de falta, de uma necessidade plena. Então, é como se ele fala assim, porque o vosso Pai sabe não somente o que é necessário, mas o que nos falta de uma forma plena. Ele sabe as nossas dívidas. Ele sabe o que tem faltado para a gente. Então não é só o que é necessário, tipo assim, não, está faltando um arroz aqui. Não, ele vê além disso. É como se ele fizesse um raio-x da gente, ele sabe
exatamente as lacunas que estão faltando na nossa vida. A gente não precisa falar muito. Ele sabe qual é a nossa necessidade, mas não só no sentido de necessidade, mas aquela falta plena, aquela dívida, como se a gente estivesse realmente devendo. Tanto que quando ele fala de dívida, essa falta absoluta, ele ensina a gente a orar. E como é que ele ensina? Aí ele ensina o que a gente conhece como Pai Nosso, né? E aí ele fala sobre venha o teu reino, não vou entrar em detalhes de toda a passagem aqui do Pai Nosso, mas no versículo 12 ele fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Aí eu achei lindo que isso está relacionado ao que a gente falou na quarta-feira. Porque no perdoa-nos, a palavra no grego de perdoar, aí nesse versículo é afieme. E aí o dicionário fala que ele tem vários sentidos. Mas sabe qual é o sentido principal? Perdoar. Expelir de si mesmo. Que é o que a gente estava falando, liberar, né? Libera o perdão. É quando você tem o perdão, a palavra do AFM, é justamente expelir de si mesmo, jogar para fora, jogar aquele peso, tudo aquilo que está impedindo. Né? Então, inclusive ele bota, uma das traduções justamente é liberar. Então, o perdão é tirar. Só que aí ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas. Deus é diferente até da gente porque ele é muito mais completo. Ele dá um apagão mesmo nas nossas dívidas. Só que a gente, quando tem uma dívida com o outro, né, quando o outro fez alguma coisa com a gente tem aquela dificuldade em apagar. A gente também não é computador. A gente ainda mantém na nossa mente as coisas, mas a gente precisa o quê? Expelir de nós mesmos. A gente precisa liberar, porque ele fala, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá vendo qual é a premissa aí? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, para a gente pedir perdão, a gente primeiro precisa ter perdoado. E a palavra aqui, devedores, ou feilema, significa aquilo que é devido, que exige reparação. Ou seja, o devedor é aquele que deve algo para nós, uma coisa que é devida, que ele precisa reparar, mas aqui fala que nós devemos liberar. Precisa de reparação? Deixa para lá. Por quê? Precisa tirar esse peso. É como aquele cara que devia uma fortuna, pede perdão, o homem libera ele sai da prisão, e aí quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é cobrar os centavos lá daquele cara que devia ele. Quando aquele anterior viu que ele não perdoou uma mísera quantia, o que ele faz? Lança ele na prisão e só seja liberado quando ele me pagar tudo. Ou seja, tinha sido perdoado de uma fortuna que estava devendo. Mas ele não soube perdoar uma miséria que ele mesmo tinha que receber do outro. Então, aliás, a dívida, eu falei dívida é aquilo que é devido, que exige reparação. Desculpe, eu misturei aqui. Tá tanta
mistura aqui. E o devedor, na realidade, é o feilete. Vamos voltar aqui. Então, perdoa as nossas dívidas. A dívida é aquilo que é devido, que exige reparação. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Devedores, a palavra é ofelete, que significa alguém que deve ao outro. Aí, a palavra que ele bota lá no dicionário é atado por alguma obrigação. Ou seja, o devedor, ele está preso a nós por causa de alguma obrigação. E o que Deus fala para a gente aqui baseado no perdoar? Aí é que ele tá atado a gente, ele está preso a gente por causa dessa obrigação. Corta a corda, corta o nó, corta o que está te prendendo. Porque se ele está atado com você, é sinal que você está preso com ele. Então o devedor, ele está preso e ele fala, libera. Porque aí que se você estiver liberando, se você estiver cortando essas amarras, porque você está atado, você está preso, você está prisioneiro daquela falta de perdão. Então quando a gente libera, a gente expele de si mesmo esse peso, essa corda que nos prende, aí sim a gente está liberando e perdoando aos nossos devedores. E aí Jesus no versículo 14, aí ele vai explicar também, ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as suas ofensas. Aí não é dívida, não é algo que precisa reparação, você não está preso, atado a essa pessoa, mas a ofensa é algo menor do que a dívida. Porque a ofensa, paraptoma, ela significa escorregão. Algo que é um engano, um erro não intencional. Às vezes a pessoa dá uma escorregada, comete um erro, só que você vê que é algo que não é intencional. Mas tem pessoas ainda que têm dificuldade em liberar o perdão. Então, imagina, se você perdoou aquela coisa muito maior, aquilo que precisava ser reparado, algo que exige uma reparação. Você estava preso, atado com aquela pessoa. Imagina então uma coisa que a pessoa cometeu por um escorregão, um erro não intencional. Mas tem pessoas que se prendem até nisso. Só que aí ele fala, se não perdoardes, também vosso Pai não perdoará. Então é necessário a gente às vezes fica tão preso por coisas que nos impedem de caminhar porque a gente não está liberando o outro. Guarda mágoa, guarda rancor e isso simplesmente é algo que nos impede de viver. Aí a gente chega no versículo 19. Ele fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, os ladrões não minam nem roubam. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí você pensa, tesouro, normalmente quando pensa em tesouro, você já pensa naqueles filmes de pirata, né? Aquele monte de moeda de ouro, joias, né? Só que a palavra aqui no grego é tesauros. Aí eu me lembrei daquela enciclopédia, né? Tinha
tesauros, né, que era o nome mesmo, tinha o tesouro da juventude também, tinha, né, que na realidade era o tesouro da minha época, né? O tesouro da juventude era o conhecimento. Hoje o tesouro dessa juventude é tanta coisa supérflua, né? Mas aí, tesauros no grego não é dinheiro, moeda, não. Tesauros, esse tesouro é depósito, onde se guardam as coisas de valor. Aí é cofre, porta-joias, então são vários, ou então aquelas arcas, né, aqueles baús, né, é o lugar onde você guarda. O tesouro em si, aqui no grego, não são as moedas, não é o dinheiro. O tesouro é onde você coloca aquilo. É o depósito. Então, não ajunteis tesouros. O tesouro, então, não é a moeda. São os baús, são os porta-joias, os cofres. Só que ele fala, mas aí que tá, não está se referindo a dinheiro, como eu mencionei na quarta-feira. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E aí o consumir é afanizo, que significa ocultar, desaparecer, corromper, destruir. Aí eu achei curioso, porque é muito parecido com o afanar mesmo, no que a gente tem no português, né? Quando você afana alguma coisa, é porque você fez aquilo desaparecer, né? A ideia é justamente essa. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Aí é que vem a aplicação. Tudo isso que ele está falando aqui está relacionado ao nosso relacionamento com os outros, né? Seja através da justiça ou esmola, como é traduzido, seja através da oração para aparecer na frente dos outros, seja através do jejum também para estar aparecendo perante os outros. E aí ele mostra, os hipócritas são aqueles que querem receber a glória dos homens, né? E já recebem em vida tudo o que eles merecem, porque no porvir a recompensa é outra. E aqueles que servem a Deus, que não buscam a glória do homem, mas buscam a glória de Deus, a nossa recompensa é outra. Aí, o tesouro é esse depósito, é onde a gente coloca, onde a gente guarda as coisas de valor. Qual é o nosso, as coisas preciosas para a gente, né? Então, como mencionei inclusive na quarta-feira, as coisas de valor são aquelas coisas que a gente mais pensa, aquelas coisas que a gente mais gasta tempo, aquelas coisas que mais consomem, mas nos consomem a nossa mente, consomem o nosso coração, consomem o nosso tempo. Qual é o nosso tesouro? Onde a gente está dedicando realmente a nossa vida? Porque o tesouro, como eu falei, é o depósito. Quanto mais coisa você ficar colocando, e ele fala aqui no versículo 21, onde estiver o vosso tesouro, ou seja, esse depósito, aí está o vosso coração. E aí ligando a questão do perdão. Porque o perdão é aquela questão de expelir de si mesmo, botar para fora, liberar a pessoa. Se aquela falta de perdão te consome, você fica remoendo aquela coisa ao longo do tempo, né? Aquilo fica te alimentando, aquilo fica te consumindo. Aquilo é o tesouro para você. Não, eu não posso me liberar disso. Isso aqui é algo porque as pessoas falam, não, porque aí eu
Eu tenho uma coisa para jogar na cara da pessoa quando eu precisar. Deixa eu guardar aqui para mim e quando eu precisar eu vou usar como arma contra ela. Né? Na realidade, é algo que faz mal para a gente. Por quê? Porque olha o que o Senhor fala. Não juntaste tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Qual é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir? O diabo. O diabo é aquele que vem para roubar, matar, destruir. Ele quer consumir a nossa vida, ele quer jogar nossa alma no inferno. Então, a gente tem que, como fala no versículo 20, ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O diabo não tem poder no céu. A gente deve guardar coisas que façam bem para a gente e para os outros. Se a gente fica guardando coisas, mágoas, rancor, como lá em Hebreus fala, que a gente não, em nós não deve brotar raiz de amargura, né? A gente deve fazer com que essas coisas não fiquem entesouradas, essas coisas que fazem mal, que elas não fiquem depositadas, entesouradas no nosso coração. Como o consumir, como eu falei, o afanizo, que é ocultar, desaparecer, corroer, destruir. É isso que faz com a gente. Nos destrói, nos consome. E está escondidinha lá. Mas é só dar uma brecha, né? E aquilo vem para fora. E como a gente tem falado já várias vezes, o perdão, ele é justamente não você esquecer. É possível. A gente não é que nem um computador que vai, pum, apaga aquilo que está na mente. Quem dera que fosse assim. Mas o perdão é quando a gente libera aquilo e não cobra mais a pessoa daquilo. Você deixa guardado aquilo e fala, ah, não, deixa eu deixar guardadinho aqui num arquivo, mas quando eu precisar, vou jogar na cara dela, você não perdoou. Então é necessário liberar a pessoa, cortar esse nó, essa atadura, né? Isso que nos prende, para liberar essa pessoa. E coisa que Jesus faz justamente o contrário. Você vê, lembra que eu falei aquela palavra afanizo, que é o consumir? Afanizo, na realidade, é composto de duas coisas. É que nem no português, né? No anormal é aquela coisa que não é normal. Né? O afanizo é a mesma coisa. É o não. Então, aquilo que é a coisa que está oculta, é aquela coisa que não é trazida à luz. É isso que realmente significa essa palavra de consumir. Já Jesus, ele traz as coisas à luz. Ele não consome, ele traz vida. Né? Ele não oculta, ele traz as coisas à luz. Ele não destrói, ele nos edifica. Né? E, por exemplo, vamos ver duas passagens que eu quero trazer mais essa ilustração. Marcos 16. Marcos 16 está logo depois da morte de Jesus e mostra aqui na questão da ressurreição dele. Versículo 9 diz o seguinte:
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu, essa palavra é o phanizo, né, que sem o A, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É curioso que ele apareceu para uma mulher, em primeiro lugar, né, de uma pessoa que ele tinha expulsado 7 demônios, Maria Madalena. A outra passagem fala em Mateus 24, que também é a palavra phanizo. Mateus 24. Essa passagem essa palavra está no versículo 30, mas vamos ver versículo 29 para a gente ver o contexto. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Aí no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele também aparecerá. Deus não gosta das coisas escondidas. Deus gosta das coisas reveladas. Ele não oculta as coisas. Ele traz a luz. Tanto que fala que no futuro a gente fala que nada haverá que não ficará oculto. Tudo será revelado. Então, a gente tem que parar de esconder coisas, guardar coisas que nos corroem, nos consomem, fazem mal. Porque fazem mal não só pra gente, mas também as pessoas que nos cercam. E a gente tem valor. Tanto que a partir do versículo 25, aqui em Mateus 6, voltando lá a Mateus 6, a partir do versículo 25, ele fala: vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber. E aí, quando ele compara... Bom, vamos ler a passagem. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Resumindo essa passagem aqui, a partir do versículo 25, a gente não deve se preocupar com as coisas sobre o comer e beber, por quê? Versículo 26 diz: não tendes vós muito mais valor do que elas, do que as aves do céu? Olha só a palavra linda
no grego, quando ele fala assim, não tem de vós muito mais valor, a palavra lá, até de uma certa forma relacionando que a gente viu lá do tesouro, né, do depósito, só que não quer dizer isso. A palavra do grego é diafero. Literalmente, sabe o que ela significa? Suportar através de. Literalmente significa suportar através. Mas o que isso tem a ver com o valor, da gente ter valor? Se apesar de todas as dificuldades, a gente aguenta as dificuldades, mesmo assim se mantém fiel a Deus, sabendo que Ele cuida de nós, aí a gente mostra o nosso valor diante dele. Não que a gente se torne digno, mas Ele, apesar de todas as dificuldades, Ele nos mantém, Ele cuida de nós. Mesmo, tanto que Davi fala, nunca vi um justo a mendigar o pão. Né? A gente pode ter dificuldades, mas não falta o básico. Só que ele fala, não tendes vós muito mais valor do que elas, que as aves, as flores. Suportar através de. E aí, no sentido figurado que o dicionário dá, ela significa ser sobremodo excelente, ser sobremodo valoroso. Para Deus, nós temos muito valor. Ele deu a vida por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. A gente não tinha sido ainda redimido pelo sangue dele, mas ele pagou o preço antes de nós nos arrependermos, antes da gente entregar nossa vida a ele. Ele já sabia do nosso valor, muito antes de nós. Ele não vai dar a vida por algo que não tem valor. Né? Tem até aquele corinho antigo que a gente canta, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Né? Aí ele fala assim, para de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Você tem valor. Né? Essa da gente ficar se jogando para baixo e também de ficar se jogando para baixo até também com a falta de perdão, né? E só criando aqueles coisas, aquele ranço, aquilo que não faz bem, ou então às vezes está cobrando a Deus por coisas que não tem que cobrar. Ele está no controle das nossas vidas, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o nosso valor, Ele nos dá valor. Mas a gente precisa reconhecer isso. Se Ele nos perdoou, se a gente já perdoou os outros e Ele nos perdoou, a gente também precisa aprender a se perdoar. Porque às vezes a gente libera os outros, mas não libera a gente também, né? A gente precisa aprender a tudo isso. E se para Deus nós temos valor, a gente precisa também se valorizar mais. A gente precisa entender que Deus realmente tem um propósito na nossa vida. A gente precisa compreender que Ele é tudo. E a gente precisa realmente fazer o que ele fala aqui no versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lembra que a gente começou lá falando da esmola, da justiça? Nós somos instrumentos para exercer justiça no mundo. Mas primeiro a gente tem que buscar a justiça de Deus. Né? E
todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos a Deus, a sua justiça, não a justiça do homem, não a glória do homem, mas busquemos a Deus. E não nos inquietemos pelo dia de amanhã. Amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa noite, por essa palavra, Senhor, que tu falaste primeiro para mim.